Eu queria que a senhora começasse a explicar pra gente o que são as hepatites virais. Hoje nós conhecemos 5 tipos de vírus que podem causar hepatite. Sim. Então, hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. Sim. No Brasil, os mais comuns são hepatite A, B e C. As demais, principalmente hepatite E, a gente não tem casos, né? São principalmente na África e na Ásia. A D e a E não tem muito... Não tem. A gente tem casos no Brasil relacionados, inclusive, à hepatite B. Ela tem uma correlação com a hepatite B. Mas é importante a gente falar principalmente de hepatite A, hepatite B e hepatite C no Brasil. Eu vou querer que a senhora explique cada uma, mas eu vou querer que a senhora fale também... Fala da E, que não é comum aqui no Brasil. O que seria? Esse vírus ele circula mais na África e na Sim. Ásia, também é de transmissão oral, da mesma maneira com alimentos, com água contaminada e felizmente a gente não tem a circulação dele com frequência no Brasil. A hepatite D, que também é menos comum, para depois a gente adentrar aí nas que são mais comuns. O que seria a hepatite D? A hepatite D, ela tem uma transmissão e acomete os pacientes também relacionada à hepatite B. Então, quando a gente faz a prevenção da hepatite B, a gente também previne a hepatite D. Entendi. Então, ela tem uma íntima relação com a hepatite B. Ela existe, sim, nós temos casos no Brasil, mas também em menor circulação do que a hepatite B e a hepatite A e C. Então, vamos explicar. O que é hepatite A? Conta pra gente. A hepatite A, ela é causada pelo vírus da hepatite A, é de transmissão principalmente por água contaminada e por alimentos também contaminados. Sim. Então, quando nós temos uma melhora da condição de higiene, melhora das condições sanitárias, certo, nós temos uma redução do número de casos de hepatite A. Entendi. E é o que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos. De 2004 para cá, a gente viu uma significativa melhora do quadro dos casos, uma redução dos casos de hepatite A. Muito relacionada, principalmente relacionada com as condições sanitárias, mas certo, também com a vacinação, mas principalmente com isso. Então, ter cuidado, não usar, evitar contato com águas possivelmente contaminada, que não seja tratada. Alimentos, tem regiões que a gente deve evitar, às vezes a gente viaja para um local que a gente não sabe se aquele alimento foi bem lavado, então evitar alimentos crus. A gente sempre recomenda isso, principalmente para os viajantes, quando o pessoal vai para o Nordeste, vai para o Norte, que são as principais regiões que ainda a gente vê muita circulação do vírus de hepatite A. Isso pode até acontecer, às vezes, um período de férias, que dá aquela relaxada, mas, tô de férias, mas os vírus, eles não estão de férias, então a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. A hepatite B e a hepatite C, elas são causadas por 2 vírus diferentes, mas que a transmissão, ela é da mesma maneira. Sim. Então, já não é mais água e alimentos. Ok. Já é a transmissão de contato com secreções. Então, relação sexual, transfusão de sangue, o próprio risco de manicure, de contato com qualquer secreção ou com sangue contaminado. Então, a transmissão ela é de pessoa para pessoa. E aí, a preocupação, porque a gente tem prevenção, além de evitar o contato com essa secreção ou com sangue, o contato na relação sexual também, eu tenho a vacina para prevenir contra a hepatite B, mas eu não tenho vacina contra a hepatite C. Então, daí o reforço neste momento, nesse dia, hoje, é da importância da vacinação, mas também da prevenção com outros cuidados durante Hepatite A tem vacina? Hepatite A tem vacina. A e B. E B. Hepatite C, a gente não tem vacina. Não existe vacina disponível. Sintomas das hepatites. Tem sintomas diferentes? Como é? A maioria das hepatites são assintomáticas. Elas não têm sintomas. Tanto da hepatite A como hepatite B e hepatite C. Fica amarelo, nada? Fica em alguns casos, mas a maioria é assintomática. Olha. Mas a gente tem os sintomáticos. O que são os sintomas? No geral, a hepatite A que dá sintomas mais relevantes na fase aguda, né? Sim. Naquele primeiro contato. Então, ele pode ter
náuseas, pode ter vômitos, pode ter fadiga, mal-estar, às vezes manifestar só como mal-estar. E a pessoa às vezes nem identifica como hepatite, então o diagnóstico às vezes não é feito. Algumas formas evoluem para a forma ictérica, que é esse amarelão. Fica a pele bastante amarela, os olhos bastante amarelos. E pode ter alteração de cor de fezes e da urina. Então as fezes podem ficar brancas, a urina ficar cor de Coca-Cola, mas isso são pouquíssimos casos que evoluem realmente para a forma ictérica, para essa forma mais intensa. No caso da hepatite B e C, os sintomas podem ser mais leves ainda na fase aguda. Só um mal-estar, só uma fadiga, às vezes um pouquinho de náusea, e ele pode evoluir para a forma crônica. Então, nos preocupa muito porque a hepatite A, ela tem uma cura espontânea e ela tem uma evolução geralmente benigna. Na maioria dos casos, vai se curar espontaneamente, depois de 30 dias a pessoa já não tem nenhuma sintoma mais, já volta às atividades normais. No caso da hepatite B e C, ela tem uma manifestação aguda ou não e pode evoluir para uma forma crônica, anos depois. Então, às vezes, no caso da hepatite B, o pico que a gente vê de manifestação da forma crônica e quando é feito o diagnóstico é em torno dos entre 30 e 40 anos. No caso da hepatite C, ainda é mais tardiamente, é em torno de 40 a 60 anos. Incubado? O vírus da hepatite, ele tem um tropismo que se chama uma atração pelo fígado. Então ele fica no fígado e ele vai evoluindo para a forma crônica, sem sintomatologia. Então ele vai acometendo o fígado sem ter uma sintomatologia, sem ter sintomas. E quando ele evolui para a forma crônica, que já é a cirrose, ele terá sintomas já de cirrose, ou em alguns casos, são mais raros, mas acontece até do câncer hepatocelular, que é o câncer de fígado. Uau! Como é feito o diagnóstico deles? Existe avaliação laboratorial com a dosagem dos anticorpos, tanto na fase aguda quanto na fase crônica. No caso da fase crônica, algumas vezes é até diagnosticado com métodos de imagem, mas a recomendação é que se faça o diagnóstico com exames de sangue, exames sorológicos que podem ser avaliados tanto na fase aguda como em qualquer outra fase durante mesmo esse período que ele não tem sintoma, ele pode ser feito o diagnóstico. Tem perguntas chegando e você pode enviar só no 98402-9756, 98402-9756. Estamos falando aí sobre o dia do combate às hepatites virais, com a doutora Marilene. E pergunta, se contrai hepatite B e C por tosse ou espirros? Tosse ou espirros, não, assim, a não ser que a secreção através do contato direto, ela pode ter, mas não é essa transmissão igual de qualquer vírus com muita facilidade. Então a secreção, o contato, o beijo... Abraços? Não, abraço não. Essa pergunta. Aleitamento materno? Sim. Contrai? Contrai. Alimento, a água, contato casualmente... Compartilhamento de utensílios para comer e para beber? Não, isso é muito raro, muito difícil. Um garfo que vai de uma boca para outra? Não. Isso aí não tem... Não, muito difícil. O contato, a manicure que eu citei, é porque ela pode ter contato com o sangue, né? E transmitir, se não for feita a esterilização correta, aí sim ter a transmissão de um para o outro. Tem pergunta aqui, se grávidas devem fazer o teste de hepatite? Sim, faz parte da propedêutica da grávida, né? Do pré-natal. Ela tem que fazer a dosagem. Existe tratamento para a criança e acompanhamento dessa criança logo depois do parto, e é indicado para toda criança que receba a vacina de hepatite B nas primeiras 12 horas, logo que ela nasce, principalmente dessas mães que são portadoras de hepatite B. Foi até a pergunta que chegou. Se bebês nascidos de mães infectadas deverão ter o sangue testado? Sim, eles farão um acompanhamento e durante um longo período.
É preciso fazer o teste depois de ser vacinado para ter certeza que está protegido? Não. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente recebe muita gente... É importante, né? É bom aqui os mitos e as verdades, né? Sobre as hepatites virais. Toda vacina, depois que ela é realizada, vou até para explicar melhor, a gente tem uma produção de anticorpos logo depois de 30 a 60 dias após. E depois desse período, eu estou protegido, mas os meus anticorpos já entram num valor muito baixo, que às vezes o teste de laboratório não dosa. Mas eu estou protegido. A próxima vez que eu tiver contato com aquele vírus, eu vou reagir e vou estar produzindo os anticorpos para a proteção. No caso da hepatite B, se eu fizer a dosagem 30 a 60 dias após, sim, dará positivo o teste laboratorial e vai me mostrar que eu estou protegido. Mas depois de 5 anos, 10 anos, eu não vou ter mais o teste positivo, mas estou protegido. Eu estou com os anticorpos, com aquela resposta na memória. Sim. E quando eu tiver o contato, eu posso reagir. Só existe indicação de dosagem naquelas pessoas que perderam o cartão, e que precisam trabalhar, e às vezes é exigido que ela comprove que ela foi vacinada. Sim. A gente faz uma dose da vacina e 30 dias após eu avalio a resposta vacinal. Tem uma pergunta que chegou aqui, depois manda o nome e o nome da sua cidade, seu nome e o nome da sua cidade. Pode fazer sua pergunta no 98402-9756. Bom dia. Mais ou menos um ano descobri que tenho hepatite B. No meu caso, o médico me disse que o vírus está dormindo. Pode explicar? Pode explicar? É isso mesmo. Nesse caso, ele não deve estar com uma replicação ativa. Então, ele vai fazer um acompanhamento, o médico deve estar em acompanhamento. E nesse caso, ele não iniciou o tratamento, provavelmente, e vai acompanhá-lo durante um período longo, assim, não tem um prazo limitado, ele continuará em acompanhamento. No caso, a mãe que descobre que está com hepatite, ela pode amamentar? O que fazer? Qual a forma de proceder, doutora? Não, ela será orientada quanto a tratamento, quanto ao aleitamento, e a criança será avaliada. Quais outras hepatites? Existe hepatite não viral? Existe. O termo hepatite, ele é de uma inflamação do fígado. Sim. E ela pode ser ocasionada, inclusive, por medicamentos, que não é raro a gente encontrar alguns casos muito relacionados a dipirona e algumas outras medicações, alguns quimioterápicos, algumas antibióticos podem causar hepatite e aí serem medicamentoso. Então, hepatite, por isso que a gente tem que falar sempre de hepatite viral, aí sim a gente tem esses específicos, mas existem outras situações que podem levar à inflamação do fígado. Tem perguntas chegando, durante quanto tempo uma pessoa contaminada pode transmitir a doença? Se ela estiver contaminada, ela irá transmitir, ela tem a forma crônica, ela irá transmitir durante todo o período, ela não para ela pode transmitir a qualquer momento. Como então ela tem que ficar isolada? Como que tem que ser? Não isolada, mas por isso que é importante a proteção quanto à relação sexual, sempre esse cuidado. Por isso que a gente fala, os contatos com manicure, com outras coisas, a gente ter sempre o nosso equipamento, porque aquela pessoa que é infectada, ela vai transmitir se ela tivesse contato. Quando você fala da manicure, o esmalte, ele pode ser usado, pode acabar transmitindo também? Não, ele pode ser usado, ele não transmite, não é isso. Ela precisa ter o contato com se teve alguma lesão no alicate. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.